Olá, estamos com vocês aqui em mais uma aula da Mulher Antifrágil. E hoje nós vamos continuar falando sobre atitude, só que semana passada nós falamos o que a nossa atitude não faz por nós. E hoje eu vou falar o que a nossa atitude faz por nós. Só que antes eu quero convidar você a se cadastrar no meu canal do YouTube e você ativar o sininho e receber em primeira mão todos os vídeos, receber a notificação e me seguir nas redes sociais. Eu tenho muito conteúdo que pode te ajudar, que vai transformar a sua vida, tá bom? E hoje, então, voltando aqui para a nossa aula, nós temos hoje a aula, nós vamos falar sobre o que a sua atitude pode fazer por você, né? Eu falei semana passada, primeiro eu dei uma aula o que é atitude, né? Como nós vemos as atitudes, e semana passada eu falei sobre o que a atitude não pode fazer por você. E agora nós vamos falar o que ela pode fazer, né? Por que é a importância de uma atitude, de ter a atitude certa, né? De na hora certa você ter a atitude perfeita. Você sabe o que separa os melhores do restante? Você já pensou nisso? Vamos lá, o que separa um medalhista de ouro para um de prata nas Olimpíadas? O que separa uma pessoa de vencer na vida depois de um acidente que a deixou incapacitada enquanto outra desiste e morre? A atitude. Literalmente a atitude, ela faz a grande diferença. Olha isso aqui. Dennis Waitley, The Winner's Edge, a vantagem do vencedor. A vantagem do vencedor não está em nascer em berço de ouro. A vantagem do vencedor não está em ter QI elevado ou em ser talentoso. A vantagem do vencedor está em está na atitude e não na aptidão. Olha que forte, gente. Então, quer dizer, um vencedor. Eu falei na aula passada, inclusive, de um amigo nosso que o sonho, ele era acima do peso, emagreceu, e o sonho dele era fazer o Ironman. E ele vai fazer, mas ele já fez o meio Ironman. E ele tem 1 ano que ele treina e ele falou, eu nunca fui bom de exercício, nunca gostei. E se você vê ele hoje, você não acredita. Ele é um cara que está focado na maratona, está focado no pedal, está focado, ele disse que a mente dele é outra. E o que diferenciou ele de outras pessoas que estão aí acima do peso, de outras pessoas que não conseguiram realizar seus sonhos, né? De fazer uma meia maratona, um Ironman, ou uma prova de ciclismo? A atitude. A atitude dele colocou ele. Ele falou, eu vou vencer a minha mente, eu vou vencer a dor, né? Eu vou vencer todos os meus pensamentos que dizem que eu não posso, porque a nossa maior luta é contra a nossa mente. A nossa maior luta está aqui nos pensamentos. Então, a atitude é o critério para o sucesso. Não se compra uma atitude, ela não está à venda. Gente, isso é muito verdade. Não tem uma receita, né, para você ter a atitude certa. Não tem como. Se eu falar para você assim, passa ali no shopping, aqui em Brasília, no Parque Shopping, no Iguatemi, São Paulo, vai no Cidade Jardim, vai no Eldorado e sua atitude vai, né, lá você vai comprar. Vai no médico tal, que ele vai te dar um remédio e esse remédio, ele vai fazer a diferença em você. Né? Você vai ter atitude por causa desse remédio. Não tem nada a ver. Sabe, tipo, não se compra uma atitude, ela não está à venda, né? Existe um ditado que algumas pessoas vivem com ele, né? Nem sempre posso escolher o que acontece comigo, mas sempre posso escolher o que acontece em mim. Algumas coisas na vida escapam ao meu controle, outras não. Pega isso aqui, olha só, vamos ler de novo? Vou ler para você. Nem sempre posso escolher o que acontece comigo. Existem algumas situações da nossa vida que nós não vamos escolher o que acontece. Sai do nosso controle. Mas sempre posso escolher o que acontece em mim. Quer dizer, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer na minha volta, o que vai acontecer na minha família, o que vai acontecer no meu casamento, isso eu não posso controlar. Mas o que vai acontecer em mim eu posso controlar. Por quê? Porque você que decide os seus pensamentos, você decide as suas emoções, você decide as atitudes que você vai ter.
algumas coisas na nossa vida escapam ao nosso controle, outras não. Então, minhas atitudes nas áreas que escapam ao meu controle podem fazer a diferença. Isso é muito importante. Então, por exemplo, você está passando uma situação difícil no seu casamento, você foi pegado de surpresa, né, seu casamento acabou, você está passando por um divórcio e você não pôde controlar essa situação. Você fez tudo que você pôde dentro das suas possibilidades, mas infelizmente está fora do seu alcance. E existem situações que eu sei que o parceiro, seu parceiro, homem ou mulher, ele não quer. Aí você vai fazer o quê? Você vai matar ele? Você vai botar um revólver na cabeça dele? Não, não tem como você fazer isso. Agora, o que vai acontecer dentro de você, você controla. Eu sei que é fácil falar e é difícil viver, né? Eu tenho algumas pessoas que viveram esse processo de divórcio, algumas pessoas que passaram por um momento difícil nos relacionamentos e elas foram bastante machucadas e algumas foram dilaceradas e estão se reconstruindo, outras já conseguiram blindaram as emoções, blindaram a mente, né? E estão fortalecidas para poder o quê? Para conseguir enfrentar, tipo, vai doer. Eu tenho uma amiga que perdeu o marido agora no Covid, uma pessoa próxima, ela ficou viúva aos 49 anos, o marido dela tinha acho que 53, ele tinha algumas debilidades, mas era um cristão, era um pastor, era um cara super querido, era apaixonado por Jesus, um pai maravilhoso, um marido maravilhoso, era um tipo top, né? Um cara, não tinha o que falar dele. E tem mais ou menos um mês e meio que ele faleceu. E ontem eu encontrei ela, nós estávamos numa reunião, ela estava lá, me deu para mim assinar, quando você vai alugar um apartamento, você dá para alguém ser sua, esqueci o nome, quando você assina por alguém, né, tipo, ela vai ser a inquilina e eu vou ser a pessoa que vai estar por trás, esqueci o nome, gente, não, tá vagando aqui, depois eu lembro. Fiador, o pessoal da produção falou, fiador, eu sou a fiadora dela. E ela estava tão alegre, e eu até falei para o meu marido, eu falei assim, meu Deus, olha a fulana, como ela tá, tipo, ela tá aqui na nossa reunião, ela tá trabalhando, ela tá assim, eu sei que ela passou dias difíceis, ela está passando, mas a atitude dela está fazendo a diferença, porque ela tinha a atitude de ficar deitada de cama, em depressão, né? Ela tem 3 filhas, e ela falou, Bispa, minha vida continua. Ela falou, Priscila, minha vida continua, eu preciso ter forças. E ela falou, eu estou encontrando essa força em Deus. Então, é bem isso aqui, ó. Algumas situações, essa situação mesmo da morte do marido dela escapou do controle dela, totalmente. Tipo, e foi em 15 dias que ele faleceu, né? Foi muito rápido. Então, assim, mas a atitude que ela está tendo agora está fazendo a diferença e vai perpetuar para o futuro. Então, ela foi vítima, né? Deus permitiu essa situação. Eu não creio que nada acontece sem a permissão de Deus. Não vamos questionar Deus por que Deus permitiu isso. Eu sei que Deus está no controle e Deus está dando força para ela e ela tem sido um exemplo na atitude. Eu quero ver até depois se eu trago ela para a gente fazer um bate-papo sobre atitude. Seria muito importante. Eu vou ver se a gente fecha essa série, esse semestre, né? Com esse bate-papo com ela, vai ser bem legal. Então, minha atitude nas áreas que escapam ao meu controle pode fazer a diferença. Essa que eu acabei de falar para você da Andréia, dessa minha discípula, ela é minha discípula na minha igreja. Minha atitude nas áreas que estão sob o meu controle também irá fazer a diferença. Então, em outras palavras, a maior diferença que a minha atitude pode fazer está dentro de mim, não nos outros. Então, quer dizer, gente, nós temos que, a nossa atitude ela é importante para nós. A nossa atitude não é importante para os outros. Então, pensa o seguinte, se você tiver que mudar a tua atitude, você vai mudar a tua atitude não porque você está com medo de perder a tua família, não porque você está com medo de perder teu emprego, não porque você está com medo de perder seu esposo, não porque você está com medo de perder alguém, algo que está ao teu redor. A sua atitude, você vai mudar a tua atitude, você vai ter a atitude certa, na hora certa, da maneira certa, por você. Porque isso vai fazer bem para você.
Porque só isso pode te dar força, só isso vai fazer você avançar, só isso vai tornar você antifrágil. Então, isso é muito importante. Então, essa é a razão porque sua atitude é a sua maior qualidade ou a sua maior deficiência. Por quê, gente? É ela que prepara, olha que forte, a atitude ou ela prepara, ela prepara você ou ela acaba com você. A atitude ou ela pode levantar você ou ela pode derrubar você. Ela é tudo. Ela é muito, muito importante. Então, ou ela derruba com você, ou ela prepara você. Uma atitude mental positiva, tem um livro, inclusive, de Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva. Esse livro é maravilhoso, eu te indico para você ler ele. Não lhe permitirá fazer tudo, mas ela pode ajudá-lo a fazer qualquer coisa melhor do que você faria com sua atitude negativa. E isso é verdade. Então, por exemplo, eu falei na aula passada que tem algumas coisas que a atitude ela não vai te ajudar, como competência, mudar alguns fatos, como morrer, envelhecer, como a experiência. Tem algumas coisas que não vai, mas tem outras que são, acho que é mais, ela impacta mais do que menos. Porque eu precisei falar aquilo porque tem pessoas que acham que tendo atitude elas têm tudo, e não é. É um conjunto. Você precisa estudar, você precisa ser competente, você precisa ter experiência, você precisa fazer a sua parte. Então, quero dar alguns pontos para vocês sobre o que você deve fazer, né? A sua atitude faz a diferença na sua maneira de encarar a vida. E isso é verdade. Então, acabei de dar aqui para você a referência dessa pessoa que eu conheço, dessa minha amiga, que é uma pastora, uma discípula, que ela tem sido realmente uma inspiração, porque ela passou um momento muito difícil e ela teve forças, ela está tendo forças. Ela diz que tem dia que ela acorda com uma dor no peito, ela chora, e ela diz que se acalma e levanta a cabeça depois, ela fala, eu não posso, a minha vida não vai parar. Ela falou assim, eu não vou morrer junto, eu preciso levantar minha cabeça. Então, assim, isso é muito forte, só que, assim, forte e sério, né, gente? E difícil de colocar em prática. Então, assim, é algo muito delicado, que isso aqui é cada um faz o seu, aquilo que ele dá. Mas eu preciso falar para você que nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance e mais um pouco. A sua atitude faz diferença na sua maneira de encarar a vida. Né? Você sabia que as pessoas mais felizes na vida não têm necessariamente tudo o que há de melhor? E é verdade. Esses dias eu passei por uma situação em que eu estava falando com Deus, em que algumas coisas perderam sentido na minha vida. Às vezes a gente dá valor a tanta coisa, a gente implica com tanta coisa, a gente quer tanta coisa e às vezes as coisas simples da vida que fazem a diferença. Né? Às vezes você está exigindo tanto que seu filho, seu marido, fulano, ciclano, tem que ser isso, tem que ser assado, e às vezes isso é tão pequeno. Você tem que proporcionar paz, proporcionar um ambiente saudável, e isso te fortalece. Então, existem algumas pessoas, né, que são felizes e não têm tudo. E qual é a diferença delas? Elas simplesmente tentam aproveitar tudo ao máximo. Elas são como uma pessoa de uma aldeia afastada que vai a uma fonte todos os dias para pegar água e diz, toda vez que eu venho a essa fonte, eu vou embora com um balde cheio de água, em vez de... Não posso acreditar que tenho que continuar a voltar a essa fonte para encher esse balde. Isso é muito forte. Então, por exemplo, você tem duas opções. Você mora numa cidade longe, afastada do centro, e na sua cidade você precisa buscar água na fonte, você tem que caminhar 40 minutos. Você tem que caminhar meia hora para ir, meia hora para voltar. Vamos lá, 1 hora. Mas naquela cisterna tem água. E existe aquela pessoa que vai todo dia buscar água e fala assim, graças a Deus por essa cisterna, aqui eu tenho a minha água, a água dos meus filhos, a água da minha família, não me falta água. E ela é feliz, porque ela tem aquele poço que vai abastecer ela. Ou ela pode ter a atitude de, por que que Deus permitiu isso? Por que que eu não tenho água na minha cidade? Por que que eu tenho que andar 1 hora para buscar água? Vocês estão entendendo? Isso faz muita diferença. Então, em vez, né, em algumas situações, Deus permite passarmos por situações para nós estarmos mais perto dele, para nós estudarmos, para nós buscarmos competência, para nós
termos experiência, porque isso tudo agrega em nós, isso faz parte. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que Deus te proporciona e com o que você faz com aquilo que Deus te proporciona. Né? Deus te proporciona aquela família, aquele emprego, um ambiente em que você vive de trabalho, familiar, de amigos, e você só reclama. Por que Deus não me deu aquilo? A grama do vizinho é sempre melhor. Para de olhar para a grama do vizinho, porque você não sabe quais são os problemas que ele tem que enfrentar para ter aquela grama. E muitas vezes você não vai ter condições nem estrutura interior para enfrentar aquela grama, para conviver naquela grama, porque ela requer um preparo muito maior. Então, toda a atitude de uma pessoa tem uma profunda influência sobre o seu modo de encarar a vida. Vou repetir. A sua atitude tem uma profunda influência no seu modo de encarar a vida. Como você vai encarar a vida? Depende de você. Depende da sua atitude, depende do teu olhar. Né? Pergunte ao técnico antes de um jogo importante se a atitude dele e dos seus jogadores não farão a diferença no resultado do jogo. É claro. Vamos lá. Lembra daquele 7-1 do Brasil com a Alemanha? O Brasil ficou apático quando ele começou a tomar a goleada. Isso acontece muito em times de futebol. Se você olhar, assistir filmes, né, com aqueles coaches que treinam equipes, eles vão mostrar para você que um treinador ele trabalha muito a atitude em campo dos jogadores, do time. Isso muda tudo no jogo, muda tudo em como vai ser aquele jogo, qual vai ser o final daquele jogo, né? A atitude dos jogadores. Pergunte a um cirurgião se a atitude do paciente é importante quando a sua vida está em jogo em uma sala de emergência. Pergunte a um professor se as atitudes dos alunos têm um impacto antes dele realizar um teste. Tudo. Exemplo, você pega uma turma, alunos, e esses alunos, eles começam a zoar o professor, né? Você acha que como que vai terminar? Não vai terminar bem, provavelmente o professor vai aplicar um teste muito mais difícil, porque ele vai ficar indignado com a atitude dos alunos. Isso tem tudo a ver, não tem como você separar. A vida, ela lhe dá tudo aquilo que você espera dela. Se você espera coisas ruins, é isso que você receberá. Se você espera coisas boas, você muitas vezes também recebe. Mas, às vezes, Deus permite algumas situações difíceis para nos treinar. Então, vamos lá. Ponto 2. A sua atitude faz diferença em seus relacionamentos pessoais. Então, primeiro, a sua atitude faz a diferença na maneira de você encarar a vida. Então, pensa nisso. Para você ser antifrágil, você precisa encarar a vida de uma forma diferente. Para você conseguir ser antifrágil, para você conseguir se reinventar, para você conseguir superar os obstáculos, você vai ter que encarar a vida de uma forma diferente. Não tem como. A sua atitude, número 2, faz a diferença em seus relacionamentos pessoais. A atitude que você tem faz toda a diferença. Ela não é essencial para você manter seu casamento, para você manter seu relacionamento com teus filhos, com teus amigos, com seus subordinados ou com teu chefe, mas ela faz a diferença. Theodore Roosevelt, eu adoro o que ele fala, né? Disse: o único ingrediente mais importante na fórmula para o sucesso é saber entender, é saber se entender com as pessoas. Olha o que ele fala. O único ingrediente mais importante na fórmula para o sucesso é saber se entender com as pessoas. Então, se você não sabe se entender com as pessoas, você não vai conseguir desenvolver relacionamentos pessoais. Porque aí depende muito da sua atitude. Porque tem pessoas que elas colocam a culpa sempre nos outros. Elas colocam a culpa sempre nas pessoas. Elas não querem aprender a relacionar, não querem aprender a lidar com o outro, não estão afim. A habilidade de lidar com pessoas é tudo na nossa vida. É a atitude essencial para dar certo. E não é fácil aprender a lidar com pessoas. Engraçado que você casa
E você tem que aprender, você casa, é 1000 amores, 1 ano, 2 anos de namoro, noivado, e aí você começa, e aí você vai vivendo o dia a dia, seu marido vai se transformando, você vai desconhecendo quem... Na verdade, transformando não. Você vai mostrar quem você é e ele também. No relacionamento é assim. Pode ser que você esteja casado, namoro, ou namorando, noivado, casado, não importa. Você vai se descobrir ao longo do tempo. John Maxwell tem um livro, o nome do livro é Ganhando com as Pessoas, em que ele tenta ajudar as pessoas com 25 princípios para melhorar o relacionamento interpessoal. É muito legal esse livro, tá? 25 princípios para melhorar o relacionamento interpessoal. Eu vou dar 4 princípios aqui, eu preguei 4. O princípio da lente. Quem somos é o que determina o modo como vemos os outros. Quem você é? Como você se vê, você vê os outros, né? Nossa percepção dos outros depende mais de nossa atitude do que das características dos que nos cercam. Se formos positivos, nós o vemos de forma positiva. Então, olha que interessante, né? É a lente. Quem somos é o que determina o modo como vemos outros. Então, quem você é, determina a forma como você vê o outro. Porque se você é angustiado, se você é irritado, se você é impaciente, provavelmente você vai conseguir ver isso nas pessoas, porque é você. Né? Nossa percepção dos outros depende mais da nossa atitude do que da característica dos que nos cercam. O princípio da dor é um outro princípio. Pessoas magoadas magoam pessoas e se deixam facilmente magoar por elas. Nossas experiências negativas e nossa bagagem emocional dão cor à nossa percepção das ações dos outros. Então, o princípio da dor, né? Pessoas magoadas magoam os outros e se deixam ser magoados. Nossas experiências negativas e nossa bagagem emocional dão a cor à nossa percepção da ação dos outros. Interações normais podem causar-nos dor, mesmo quando a outra pessoa não fez nada por causar a dor. Por quê? O princípio da dor. Pessoas magoadas. Pessoas magoadas, qualquer coisa que você faz vai magoar ela, vai chatear ela. Porque é assim que ela é assim. Então, é dela. Tudo, ela é melindrosa, ela é dodói, tudo fica ruim. O princípio do elevador. Podemos levantar as pessoas ou derrubá-las em nossos relacionamentos. As pessoas têm uma mentalidade que consiste em levantar ou limitar os outros. Gente, isso é tão forte. Deixa eu falar uma coisa, nós temos o poder de levantar ou destruir alguém, mas levante alguém sempre. Cuidado para você não destruir, sabe? Cuidado para você não menosprezar, porque tudo aquilo que você faz volta para você. Você pode ter certeza, o universo ele é uma energia. Então, se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você planta coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Então, se você planta semente de amor, paz, amizade, companheirismo, parceria, você vai colher isso. Eu lembro que algumas vezes eu sou muito amiga, eu sou uma pessoa muito parceira e às vezes eu espero muito das pessoas, eu faço muito pelas pessoas, eu trato as pessoas muito bem e às vezes não me tratam assim. Já aconteceu algumas vezes. Eu lembro uma vez que eu estava muito mal, conversei com meu esposo e ele falou, você vai parar porque as pessoas não fazem? Faça, porque vai voltar para você. Né? Vai voltar para a gente. Deus, tudo que você faz ecoa no universo, volta para você. O princípio do aprendizado. Cada pessoa que conhecemos tem o potencial de nos ensinar algo. Não menospreze a pessoa que está do seu lado. Qualquer pessoa que está do teu lado, não importa quem ela seja, o tamanho dela, o currículo dela, ela pode te ensinar. Uma pessoa que da limpeza do seu serviço, você pode aprender com ela algo. Não importa, não menospreze quem seja. É o princípio do aprendizado. Alguém sempre tem algo para nos ensinar, se você for humilde, claro, né? Algumas pessoas têm uma atitude receptiva ao ensino e admitem que podem aprender algo com todas as pessoas que conhecem. Outras pessoas desprezam muitas pessoas e admitem que elas não têm nada para fazer. São pessoas que se acham altivas, são pessoas que se acham que sabem mais do que os outros. Ela pode até conquistar tudo que ela tem, mas eu posso ter certeza que vai chegar uma hora que ela vai ter tudo e não vai ter nada. Ela vai ter tudo e ela vai ter um vazio dentro dela.
Por quê? Porque você tem que estar aberto. Você não é detentor de todo conhecimento, você não é detentor de toda a sabedoria. A gente tem que estar sempre pronto para aprender. Sempre pronto para aprender com o outro. Terceiro, sua atitude faz diferença no modo que você enfrenta os desafios. Faz muita diferença a sua atitude na maneira como você vai enfrentar os desafios. Os desafios e obstáculos são inevitáveis durante a nossa vida. E como você vai lidar com eles? Como você lida com desafios? O antifrágil sabe lidar com desafios. Você vai desistir? Vai deixar que as circunstâncias o deixem mal? Ou você vai tentar fazer o melhor possível? O caminho que você escolher depende da sua atitude. Isso é muito forte, gente. Acho que para mim isso aqui é o que tem de mais importante. Qual é a atitude que você vai ter para enfrentar os desafios? Atitude de fé, atitude de cabeça erguida, de que vai dar certo. Tem um limite, lógico, você vai fazer a sua parte, mas você vai deixar na mão de Deus. Então, olha isso. Esse aqui é um ditado muito conhecido. Uma sociedade jamais desenvolveu homens valentes em tempos de paz. Tempos de paz não desenvolvem homens valentes. O velho provérbio e verdadeiro diz assim: o que não mata, fortalece. Se você pegar a história da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, os países que passaram, que enfrentaram, naquela época, a sociedade se tornou forte, os homens se tornaram fortes. Por quê? Porque tempos difíceis formam homens fortes. Então, tempos de paz não formam homens valentes. Então, desafios, momentos de turbulência, momentos difíceis faz você ficar mais forte, faz você estar pronto, preparado para enfrentar os momentos difíceis da vida que vão existir. É aquela história de você não querer que teu filho sofra, né? Quando o teu filho está passando uma situação, está gostando de alguém, ou seu filho foi decepcionado, normalmente mãe, pai não quer que o filho se decepcione, não quer que o filho não passe por situação difícil. Eu quero dizer para você, não faça isso. Deixe seu filho sofrer, deixe seu filho... Ele vai ter que passar por isso. Se você não deixar, a vida vai ensinar para ele. E é muito melhor ele aprender desde agora, desde pequeno, dentro da casa, você falando não, você botando limite, porque senão ele vai, de uma hora para outra, uma hora ou outra, ele vai ser ensinado. Alguma situação vai ensinar ele. Você vai deixar que as circunstâncias o deixem mal, né? Quais foram os momentos da sua vida em que você mais cresceu? Pensa. Pensa aí agora. Quais são os momentos da sua vida que você mais cresceu? Nas dificuldades, você cresceu em consequência de superar dificuldades. Muito forte isso. Quanto melhor a sua atitude, maiores as chances de você conseguir superar dificuldades. Quanto melhor a sua atitude, maior as chances de você conseguir superar dificuldades. Conseguir seguir em frente. Pessoas que não têm atitude positiva, pessoas que são pessimistas, pessoas que são negativas, elas não conseguem enfrentar desafios, elas desistem. Elas são tomadas pelos pensamentos, elas são tomadas pelas emoções dela. É muito complicado isso. Isso para mim é uma das características mais importantes de um ser humano, é ter a atitude certa para enfrentar os desafios, porque eles vão fazer parte de nós. Existem alguns, se você estudar, você vai achar isso, tá? Isso não é novidade que eu vou falar aqui. Demóstenes, conhecido como o maior orador da Grécia Antiga, tinha um problema de fala. A lenda diz que ele superou recitando vários versos com seixos na boca e falando mais alto que o bramito das ondas na beira do mar. Quer dizer, ele tinha um desafio para enfrentar. Ele podia desistir ou ele podia enfrentar. Ele foi enfrentar. Você tem um desafio. Quando você vê uma pessoa que é tetraplégica, paraplégica e está fazendo, principalmente, né, a Olimpíada Paralímpica, gente, é fantástico. Por quê? Porque eles venceram os desafios, eles venceram a mente deles. Uns não têm perna, outros não têm braço, outros são deficientes mesmo e eles estão ali tentando, avançando, conquistando medalhas. Por quê? Porque tiveram atitude positiva para enfrentar os desafios. A limitação do corpo deles não os parou. Olha que fantástico. A limitação do corpo deles não foi suficiente para parar eles.
Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, aproveitou o tempo que ficou confinado no castelo de Wartburg para traduzir o Novo Testamento para o alemão. Quer dizer, ficou confinado, o que ele fez? Foi trabalhar. Produziu o Novo Testamento para o alemão, traduziu, né? Beethoven compôs as suas maiores peças sinfônicas depois que ficou surdo. Olha isso, mais um desafio, e ele enfrentou, teve atitude para enfrentar. E Abraham Lincoln é considerado por muitos o melhor presidente dos Estados Unidos, mas ele provavelmente não teria se destacado como um grande líder se não tivesse conduzido o país durante a Guerra Civil. Então, as circunstâncias difíceis, elas servem, né, como um palco para te fortalecer, para fazer ou você se tornar alguém mais forte ou para te destruir. Aí é você que vai decidir. E se você, o que aqui nas aulas, né, do antifrágil, o que eu quero ensinar para você é isso, você sendo antifrágil, você se fortalecendo, você vai ter a atitude certa, você vai conseguir enfrentar os desafios, você vai conseguir dar a volta por cima, você vai conseguir ser mais forte que a dor. A dor não pode te paralisar. As circunstâncias é de uma confusão que os problemas causam, que pode surgir grandes estadistas, cientistas, autores ou empresários. Então, toda vez que tem uma confusão, toda vez que tem um grande desafio, surgem estadistas, cientistas, autores, empresários. Por quê? Porque o desafio faz eles se reinventarem. Todo desafio é uma oportunidade, toda oportunidade é um desafio. Todo desafio é uma oportunidade e toda oportunidade é um desafio. E eu quero dizer para você que a nossa atitude faz a diferença. Está pegando o áudio? Não? É que ela tá que bate lá. Tá, vamos lá. Então, eu quero dizer para você que a nossa atitude faz a diferença. Quando a atitude é o mais importante, quando a atitude ela faz a maior diferença, não é durante um evento esportivo ou quando os negócios ficam difíceis, é quando a sua vida própria está em perigo. É nessas ocasiões que a atitude faz a diferença. Você está passando um momento difícil na tua vida? Você perdeu um ente querido, passando uma dor insuportável, você perdeu sua empresa, você está sem grana, perdeu teu emprego, você está sofrendo emocionalmente, você perdeu teu casamento, perdeu um filho, não sei. É agora que a tua atitude faz a diferença. Faça a diferença, tenha a atitude certa, porque isso vai mudar a tua vida. Você vai conseguir, pega essa dor, canaliza ela para a atitude certa, correta, para você vencer, para você avançar. Pesquisadores estão experimentando métodos para levantar efetivamente a mente a participar do combate do corpo contra o câncer. E já foi, alguns médicos e psicólogos agora acreditam que a atitude adequada pode até ter um efeito direto sobre a função da célula e, consequentemente, ser usada para inibir, se não curar o câncer. Gente, isso é muito certo, muito sério. Eu conheço pessoas que têm tanta fé, isso é fé, elas têm atitude, elas vão, elas não param, pessoas que o médico falou, não, você não tem 3 meses de vida, e foram curadas. O tratamento deu certo, aqui ó, atitude certa, pensamento, fé, ousadia, não pararam, não deixaram com que, não fizeram, né, da vida delas um ambiente pesado, cheio de negro, sem luz, sem energia. Então, nós temos que, olha só o que o poeta John Milton escreveu. A mente é um lugar em si mesma e pode fazer do inferno um céu e do próprio céu um inferno. É isso aqui. Sua atitude tem uma profunda influência na forma de você ver o mundo e, portanto, na forma de você levar a vida. Para mim, essa aqui é a melhor aula que existe, porque isso fala muito comigo. Então, olha o que o poeta John Milton fala. Vou repetir. A mente é um lugar em si mesma. Ela pode fazer do inferno o céu. E do céu e do próprio céu o inferno. Então, o que você decide? Você decide. É com você. É com você. A sua atitude define. É você tomar decisão aqui, ó. Não olhar pelos teus olhos, pelas circunstâncias. Falar, eu vou ter a atitude certa, independente que está doendo, independente que está sendo difícil. Eu dou conta, eu sou forte, eu avanço, eu vou avançar, eu consigo. E vai dar tudo certo.
ok? Então, eu vou fechar por aqui mais uma aula da nossa série da Mulher Antifrágil. E eu terminei falando sobre a atitude e quero pedir para você fazer os seus comentários. Você gostou? Dar dicas para as nossas próximas aulas e convidar você a fazer parte do meu YouTube, a você se inscrever, ativar o sininho e me seguir nas redes sociais. Gente, fica ligado, fique ligadinho no meu livro. Eu vou soltar um livro agora esse semestre e você não pode ficar de fora. Você tem que comprar meu livro. É um livro fantástico que eu fiz especialmente para aquela pessoa, mulher ou homem, que quer ser antifrágil. Tá bom? Então fica com Deus, um grande beijo. Tchau, tchau.